Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo J Comércio no YouTube, o Jornal do Comércio que em 2024 completou 120 anos. O apoio cultural fica a cargo da Motonorte, Motores e Máquinas do Norte, 2 endereços para melhor servi-lo. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio 20 de hoje, com o tema Aurora Lusitana, recebo na bancada Abraham Base, historiador, e o advogado Carlos Valente, que vão falar da loja maçônica Aurora Lusitana, como também do livro lançado por Base, com apoio incondicional do Carlos Valente. Nós iremos também abordar algumas nuances da maçonaria no primeiro bloco, algumas informações gerais que vão esclarecer um pouco sobre os mitos que correm aí na comunidade, na população, sobre a maçonaria. É com grande honra que eu recebo o Carlos e o Abraham. Seja bem-vindo, Carlos Valente e Abraham Base, ao Cultura em Tópicos. Obrigado, Elcias. Obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar aqui participando desse programa ao lado desse ilustre irmão aqui, escritor acadêmico Abraham Base. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito gostoso. E muito obrigado pelo convite, não só a mim, mas também eu agradeço em nome de Aurora Lusitana por essa oportunidade. Um prazer enorme estar aqui e poder contribuir com a história e com as informações que você naturalmente vai elencar no decorrer do programa. Eu gostaria de saber de vocês, primeiro do Carlos, depois do Abraham Base, sobre a entrada na ordem maçônica. Como é que ocorreu, Carlos? Elcias, eu tenho uma historinha, né, que a gente não posso me alongar muito, mas eu tenho uma história muito, muito bonita com a maçonaria. Eu não venho de pais maçom, meu pai não era maçom, não tenho nenhum familiar maçom. E eu conheci a maçonaria quando eu tinha 19 anos. Eu estava voltando de carro com uma namorada de Margarita, e nós sofremos um acidente na estrada, o carro capotou, e nós fomos socorridos por 2 maçons. Então, a partir daquele momento, a maçonaria entrou na minha vida, eu sempre tive interesse de poder ajudar as pessoas como me ajudaram em uma certa oportunidade. E, posteriormente, recebi o convite do meu padrinho, Cláudio Sestaro, que hoje já se encontra no Oriente Eterno. E então eu ingressei e tenho aí galgado aí já quase 10 anos nessa vida maçônica. Base, como é que surgiu a oportunidade de fazer parte da ordem maçônica? Bom, primeiro, para ser maçom, você precisa ser convidado. Você não pode bater na porta e dizer, eu quero ser maçom. E eu fui convidado pelo meu irmão, já falecido, Nilo Sena Base, que era da minha loja, e ingressei há 50 anos atrás na grande benemérita loja simbólica Rio Negro número 4. E de certa forma fiz uma trajetória que me dá muito orgulho, porque poucas pessoas completam meio século de vivência maçônica. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa linhagem de pessoas livres e de bons costumes, como o maçom deve ser. Base, por que as lojas recebem uma numeração? Tu poderias explicar aos telespectadores? Essa numeração vem pela data de fundação. Então, por exemplo, a Esperança e Porvir, ela é a número 1, porque ela foi a primeira. A Amazonas é a número 2, porque ela foi a segunda. Né? A Conciliação Amazonense é a número 3. A Rio Negro é a número 4. É só pela data de fundação. Essa ordem se refere ao estado de origem, não a nível do Brasil. Se refere à data de fundação. A data de fundação, mas, por exemplo, nesse caso, tu enumeraste, mas a ordem é aqui do estado do Amazonas. As lojas do Brasil... No Brasil todo é assim. Mas em cada estado tem uma numeração. Tem a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira. E não há uma ordem nacional e mundial, não? Não. Cada estado é independente tem seu grão-mestre, tem as suas normas. A maçonaria é uma só, mas cada estado, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, a primeira loja é a número 1.
Não sei qual foi a primeira loja, mas ela é a número 1. Entendi. Valendo salientar, Base, que a nossa grande loja, a Gloman, grande loja do estado do Amazonas, é a grande loja mais antiga do Brasil. Isso. Que vai completar esse ano, né? 120 anos. 120 anos. Qual a origem do nome maçonaria? Eu lanço essa pergunta ou para o Base ou para o Carlos, depois um comenta ou responde. Bom, a maçonaria, ela tem o significado de maçom. O maçom é um pedreiro, é um trabalhador. Por isso, você tem na maçonaria os quadros, o compasso, a colher. Um construtor, né? Ele é um construtor, ele é um pedreiro. E a maçonaria nasce na Inglaterra. Ela surge na Europa. Quer dizer, e naturalmente aqueles filhos de pessoas financeiramente ricas iam estudar na Europa e voltava com esse iluminismo, voltava com essas ideias, né? Se você vê, a maçonaria ajudou a abolir a escravatura no Amazonas, no Ceará, Sim. 4 anos antes da Lei Áurea. Então, essa maçonaria que se fala, ela prega pela liberdade, a igualdade e a fraternidade. Base, há relatos, livros que falam que a origem da maçonaria ocorreu no Egito Antigo. Também se fala isso, mas ela se aprimorou na Europa. A origem exata, assim, né? Não existe algo concreto, né? Porque como a maçonaria ela vem de construtores, então desde lá dos primórdios, aqueles que tinham conhecimento na construção, eles acabavam que se reuniam, né, na fraternidade, e foi pelo menos assim que foram surgindo as primeiras reuniões dos maçons. Inicialmente eram apenas aqueles que detinham esse conhecimento na construção. Posteriormente, outras autoridades começaram a também fazer parte dessa fraternidade, e assim, pelo menos é o que a gente ouve, né, lê nas histórias, que foi assim que surgiu a nossa ordem. E o termo maçonaria, a origem do termo? A origem do termo é maçom, vem do maçom. É maçonry, né, em inglês. Maçons, quer dizer, são pedreiros, são homens do trabalho. Então, a maçonaria, por exemplo, você ingressa na maçonaria, quando eu digo que tem igualdade, fraternidade e liberdade, lá não tem o doutor na faculdade, lá não tem o desembargador, o juiz. Quando ele ingressa na maçonaria, ele recebe o título de irmão. Então, nós todos somos iguais. Nós precisamos ser apenas livres e de bons costumes. E um ponto importante também é como nós chamamos o nosso grande arquiteto do universo, que é Deus, que ele é o grande construtor da humanidade, ele que busca, né, construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma pessoa melhor. Então, por isso que a gente se refere a Deus como o grande arquiteto do universo. E, de certa forma, você, para ser maçom, você tem que crer em Deus. O ateu não pode ser maçom. Você pode ser batista, adventista, católico, espírita. Budista. Você tem que crer em Deus. Se você não tiver fé em Deus, você for ateu, você não pode ser maçom. Um detalhe, porque é conhecido por lojas, oficinas. Esses termos são usados para designar o local onde há as reuniões. Oficina, porque nós somos pedreiros, somos trabalhadores. Então nós nos reunimos com o objetivo de construir um mundo melhor, construir a nossa moral, aperfeiçoar o nosso interior. Não é base? É verdade. Né? Por isso é oficina, porque nós somos trabalhadores da ordem. O que significa? Lá você tenta ser um bom cidadão, um bom pai, um bom filho, render homenagens à tua pátria, não trair, não mentir. Então, os preceitos maçônicos exigem um comportamento à altura para você ser maçom. Eu noto, bem como as pessoas atualmente, na contemporaneidade e nos tempos atuais, que os maçons abriram alguns conhecimentos, algumas informações, que há termos próprios, um léxico próprio da maçonaria, usados como loja, grão-mestre, graus maçônicos, arquiteto do universo. Eu percebo que, na atualidade,
essas informações que eram guardadas às 7 chaves estão propagadas, até na própria... no YouTube há programas sobre a maçonaria, que falam sobre maçonaria, livros. Eu pergunto a vocês, a que se deve essa abertura dessas informações? São informações básicas. Então, por exemplo, a essência maçônica está em sigilo, porque a maçonaria é uma escola. Você vai do 1 ao 33. Quando eu entro, estou no grau 1, eu tenho conhecimento até o grau 1. Eu só tenho conhecimento do grau 2 a partir do momento que eu chego no grau 2. Então, aí é que está a essência da maçonaria. É esse sigilo do conhecimento. Maçonaria se comunica por sinais, toques e palavras. Eu não posso dizer para você o sinal. Eu não posso pegar a sua mão e dar um toque e me identificar maçonicamente. Isso só é possível se você ingressa na maçonaria. Então, falar de loja, falar de obreiros, falar de grão-mestre. Grão-mestre é um título. O venerável é um título. Como você chama o presidente da república, você chama o grão-mestre. Ele é a autoridade máxima da maçonaria naquele estado. E um outro ponto é que a maçonaria ela é uma ordem que nós nos consideramos discretos, não é uma ordem secreta. Então, assim, hoje, lógico, a gente busca sempre estar trabalhando, né, em busca da sociedade, para fazer benemerências. Contudo, quando nós estamos em loja, né, durante a nossa sessão, com as portas fechadas, aí sim a maçonaria ela é praticada dentro dos ritos que se seguem desde lá da Inglaterra, e nesses momentos, sim, os nossos segredos são preservados. Agora tem alguns pontos que eu acho que até é salutar você propagar para que as pessoas também mudem um pouco aquela ideia que surgiu antigamente de pessoas que não tinham conhecimento algum e acabavam fazendo comentários acerca da nossa ordem que eram irreais. Então, assim, essa propagação ela serve muito para isso, até mesmo para conscientizar as pessoas de que a nossa ordem ela está ali para buscar um mundo melhor, para ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. A maçonaria é uma ordem religiosa ou filosófica? Ela é filosófica, mas não é religiosa. Ela não é uma religião. Ela é uma sociedade. Ela não é uma religião. Ela te exige uma religião. Você só pode ser maçom se você crer em Deus, eu sou católico, eu posso ser maçom? Posso. Ah, não, eu sou ateu, eu não creio em Deus, então eu não posso ser maçom. Porque a maçonaria te exige uma religião, porque ela prega a criação do mundo, o grande arquiteto do universo, que é Deus. Se eu não creio em Deus, eu não posso ser maçom. Mas ela não é uma religião. Inclusive, para iniciar os nossos trabalhos, é necessário que exista em loja um livro da lei, que pode ser uma Bíblia, pode ser, né, o Corão, pode ser. O importante é que haja um livro da lei para que a gente possa iniciar as nossas sessões. E também dentro das nossas lojas a gente não pode discutir, né, base política, religião. A gente está lá para trabalhar, estudar os nossos rituais, mas essas discussões em loja, inclusive... E essas discussões que nós chamamos profanas da rua, não se fica lá fora, não se discute em loja. Lá não se faz política. É pertinente lembrar ou ressaltar essa questão do nascimento da maçonaria na Inglaterra. Eu queria saber de vocês se na Inglaterra foi inaugurada a primeira loja maçônica como é hoje. Por isso que se diz que na Inglaterra surgiu a maçonaria. A Inglaterra é a nossa base, é o que dá reconhecimento à maçonaria no mundo inteiro. Nós somos jurisdicionados à grande loja da Inglaterra. Foi lá que abriu a primeira loja maçônica na Inglaterra? Lá na Inglaterra. E a nossa loja, tanto a minha como a do Base, a nossa grande loja, nós seguimos o rito escocês antigo e aceito, que é o mesmo rito utilizado na grande loja da Inglaterra. Então, de lá vem a origem dessa organização, como é hoje, os moldes, o modelo, o padrão, nasce na Inglaterra. No mundo inteiro ela é igualzinho. Eu chego
nos Estados Unidos, o que eu falo aqui se fala nos Estados Unidos. O que eu falo no Brasil, eu falo na Inglaterra. Nada muda. Os graus são os mesmos. Os graus são os mesmos, os ensinamentos são os mesmos. Nada muda. Por que a maçonaria é uma reunião de diferentes ideologias, de pluralidade de ideias? Por que se diz isso, Base, Carlos? Porque, como o Base acabou de mencionar, nós nos reunimos toda semana e, apesar de na mesma loja termos juízes, médicos, professores, mecânicos, todos nós nos consideramos iguais. Lógico que nós temos a nossa hierarquia em razão aos graus. Grau 1, aprendiz, né? Grau 2, companheiro, grau 3 de mestre. Mas nós respeitamos, né, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, isso a gente prega dentro de loja. Que para que a maçonaria seja justa e perfeita, é necessário que haja todo esse respeito perante os irmãos. Nós não discutimos valores de cada um. Nós seguimos normas maçônicas. Então, lá eu não quero saber se o cara é flamenguista, se ele é vascaíno, ele é meu irmão. Esse é o sentimento que nós temos. Ele é meu irmão e é desta forma que eu o recebo. Quer dizer, eu não quero saber se ele é um juiz de direito, se ele é um advogado, se ele é um médico. No momento que ele ingressa na maçonaria, ele se iguala a todos os irmãos. Você pode ter um mecânico, você pode ter um engenheiro, você pode ter um pedreiro, um carpinteiro. Se ele tiver os requisitos para ser maçom, primeiro, você para ser maçom tem que ser generoso. A maçonaria prega a generosidade. Então, a maçonaria prega a igualdade, nós somos todos iguais. A fraternidade é o respeito entre os irmãos. E a igualdade. Lá eu posso ser milionário, eu entrei lá, eu sou um maçom como outro qualquer. Todos utilizando o mesmo terno, da mesma cor, a gravata da mesma cor, o sapato da mesma cor, não tem distinção alguma. O que vai ter vai ser os paramentos, como eu digo, que é em relação aos cargos, mas é algo assim, né? Mas aí são hierarquias do conhecimento. Agora, a questão é uma reunião de pluralidade de ideias, de pessoas que têm ideias diferentes, como em outras instituições. Agora, por exemplo, eu vou citar um exemplo lá na questão da libertação dos escravos. Na maçonaria participavam abolicionista e não abolicionista. Como é que se chega a uma ideia comum para que todos adotem uma ideia única? Nesse caso, os maçons, a maioria aderiu ao abolicionismo, convencendo os muitos que eram donos de escravo. Como é que funciona esse processo de conversão para um objetivo dentro da ordem? No diálogo. Maçonaria não impõe nada. Então, veja bem, qual era o interesse da escravidão? Era do Império. O Império precisava produzir a cana-de-açúcar, precisava produzir a plantação de algodão, e a matéria-prima mais barata do trabalhador era a mão de obra escrava. Então, o Brasil daquele período precisava do escravo. Essa mancha o Brasil carregou por 350 anos. O Brasil chega a assinar um decreto com a Inglaterra, prometendo que não ia mais traficar escravos. E ele deixa de honrar isso durante 20 anos, porque interessava para o Brasil. A maçonaria foi tão coesa nesse sentido que em São Paulo funda-se uma loja que só era permitido o ingresso àquele cidadão que não tivesse escravo no seu trabalho comum. Então, a maçonaria, como ela prega a igualdade, ela não pode admitir a escravidão. Eu não posso ter na minha casa uma doméstica que eu não pago um salário digno para ela, que eu não assino a carteira dela. Quer dizer, a maçonaria prega justiça social. Eu tenho uma empregada na minha casa, se eu não posso pagar um salário digno para ela, eu não tenho essa empregada. É o bom senso. A maçonaria me exige esse comportamento. Eu não posso contratar um funcionário e não dar um salário digno para ele. A maçonaria e a filantropia, que faz parte do maçom. O maçom tem que ser generoso. Quando você fala em entrega de gêneros alimentícios, a maçonaria, por exemplo, promove festa de 15 anos
para aquelas meninas humildes que não pode ter uma festa, um baile de 15 anos. E também, recentemente, eu acho que a loja Esperança e Porvim ou a Gloman, eles fizeram um investimento no curso preparatório para as pessoas que não tinham condições. É filantropia. Sim. Sim. É filantropia. A essência da maçonaria é filantropia. Maçonaria, nós nos reunimos para tornar feliz a humanidade. De que forma eu vou tornar feliz a humanidade? Atendendo à necessidade daquele jovem que precisa fazer um curso e não tem como pagar para ingressar na universidade. Sim. Então, isso é a essência da maçonaria. Agora, existe um mito de que todo maçom é milionário, é rico, mas também, segundo as pesquisas que eu fiz, dentro da própria maçonaria há uma cota para ajudar essas pessoas, né? Quer dizer, os maçons, eles tiram do bolso, muitas vezes, para ajudar a filantropia. Não há uma cota. Explane melhor isso não aí, há vocês que são da ordem. Digamos que você seja um maçom e você vai participar do ingresso de um emprego. Você está concorrendo a um emprego numa empresa. Eu tenho um maçom e o não maçom. Se você reunir a mesma condição do não maçom, obrigatoriamente eu tenho que dar a vaga para você. Essa é a forma de ajudar. Mas a maçonaria não junta dinheiro para ajudar os maçons. Então, você está doente, precisa de apoio. A maçonaria se mobiliza para que você tenha facilidade de ter hospital, ter médico, ter assistência, ter tudo. Ela se une. Os irmãos têm essa finalidade. Ela se une. Você vai fazer uma cirurgia, precisa de sangue. A maçonaria se mobiliza para que você tenha o sangue a tempo para fazer a sua cirurgia. Essa é a ajuda que nós fazemos entre nós. E para o público em geral, essa das ajudas com cestas básicas, com cursos, com festas de 15 anos, que a maçonaria sempre participou, segundo pesquisas que fiz, da ajuda da comunidade, das cidades do país. Você vê agora, por exemplo, na pandemia, a nossa Gloman trouxe oxigênio de fora, de outros estados do Brasil, para atender Manaus. Conseguiu doar mais de 150 toneladas, né, de alimentos na época da pandemia. E agora está fazendo uma grande campanha para o Rio Grande do Sul. Sim. E nós somos liderados pela grande loja. Nós seguimos uma obediência. Existe um grão-mestre. Como existe no país um presidente da República, um governador, nós temos um grão-mestre. Ele é a autoridade máxima. A partir do momento que ele reúne as lojas, que se reúne semanalmente, o venerável é o governador da loja. Ele é o líder daquela loja. Ele vai a uma reunião semanal com o grão-mestre. Lá se decide o que se vai fazer. As estratégias. As estratégias para fazer bem à humanidade, que é a função real da maçonaria. A maçonaria é um Rotary, é um Lions. Simplesmente o Lions entrega uma cadeira de roda e sai no jornal que ele entregou uma cadeira de roda. Nós entregamos, a minha loja, mês passado, entregou 10 cadeiras de roda e não disse nada a ninguém, não saiu na imprensa. Mas nós demos 10 cadeiras de roda. Entendi. Agora a questão, há lendas urbanas que fala que todo maçom é rico. Isso é uma verdade ou isso é uma lenda? Não, isso é um mito. Não é nem lenda. Isso é um mito. É uma mentira. É uma criação da cabeça humana. Nós temos na maçonaria pessoas, nós temos mecânico consertando o motor de carro, que é maçom. Pessoas humildes. Tem muita gente humilde na maçonaria. Você encontra na maçonaria um mecânico, mas você encontra um desembargador, você encontra um juiz, você encontra um jurista. Então é aí que funciona a pluralidade de ideias, né? Pronto. O conjunto de ideias diferentes. Exatamente. Todos sentados ao mesmo lado, inclusive, né, Base? Como eu mencionei, tem a hierarquia até mesmo no nosso ágape, que no final de cada reunião nós temos um ágape fraternal onde a gente se reúne. Então, o ágape nada mais é do que um jantar. Isso, um jantar onde os irmãos se encontram fraternalmente. Então, assim, até mesmo no jantar a gente segue aquela hierarquia. Por exemplo, quem é iniciante na ordem é o último que vai jantar. Então, assim, a gente tem todo esse rito, né? As normas são seguidas
à risca. Eu não posso, por exemplo, se o grão-mestre chega na minha loja, eu fico de pé para receber o grão-mestre. Quando você era aluno, você ficava de pé para receber seu professor, Sim. coisa que não acontece mais. Então, nós temos uma hierarquia e respeitamos religiosamente a nossa hierarquia. Concernente à entrada da participação da mulher dentro da maçonaria, hoje é permitida a participação? Tem uma participação muito importante. Muito importante. Elas fazem um trabalho de bastidores, elas conseguem recursos, elas se reúnem, é elas quem faz os contatos com a comunidade, é ela que descobre aonde, por exemplo, a minha loja mantém uma escola primária, Escola Rodolfo Vale. E cada maçom adota um aluno. Cada maçom tem um aluno sob a responsabilidade dele. Total. Se tiver faltando comida na casa daquele aluno, este maçom é responsável de atender a necessidade daquela família. Então, essas coisas a maçonaria faz e não fala, não diz, não vai para o jornal dizendo, nós temos uma escola pública. E para você fazer uma ideia, esta loja, Aurora Lusitana, ela manteve durante anos o Instituto Cardoso Fontes, que trata doentes do pulmão, que existe até hoje e que era presidido na época pelo grande Djalma Batista. Então, todo mês esta loja fazia uma doação de dinheiro para o Cardoso Fontes. Se morria um irmão e o filho dele estudava no Rio de Janeiro, esta loja pagava mensalmente uma importância para que aquele garoto pudesse continuar seus estudos. Isso, e assim, para você ingressar na nossa ordem, precisa ter autorização da esposa. Precisa, né, ter autorização, ela precisa concordar, porque senão aquela pessoa ela não pode ingressar na ordem. E a participação das cunhadas, como a gente as chama, também são intituladas de Clube das Acácias. Então, assim, apesar delas não participarem... Cunhadas, o que significa na ordem? Porque nós somos irmãos. Ser meu irmão, a esposa dele é minha cunhada. Sim. O filho dele é meu sobrinho. A maçonaria tem um tribunal maçônico. Certo. Se você comete um deslize, você vai ser julgado pelo tribunal. Tem juiz, tem advogado para acusar, tem advogado para defender. Entendi. Então, assim, a participação das cunhadas é fundamental, porque elas é quem dão apoio para que a gente possa fazer filantropia. Sim. Falando em esposas, e os filhos dos maçons, qual a participação deles na instituição? É os Lautons, né? Pode falar dos Lautons. Isso, olha só, é dividido por idades, né? Mas... os sobrinhos, eles também têm uma participação lá desde o início, né? Quando eles têm os Lautons, né? Que são os bebês, que são, vamos dizer, afilhados pelas lojas, né? As lojas apadrinham os bebês, havendo qualquer necessidade, essas lojas elas vão ali prestar qualquer tipo de assessoria. E aí também vai ter o clube das abelhinhas, que já são crianças até ali uma idade menor, acredito que até os 5, 6 anos. Depois também tem os demolês, que já são aqueles jovens que vai até os 21 anos. Então, essas são ordens paramaçônicas, onde já se inicia a ter aquele sentimento ali se prepara essa criança para ser um grande maçom no futuro. Ser patriota, né? De praticar ações filantrópicas, né? Já tem um certo de o ritual. Próximo. Então, assim, é uma preparação para ingressar na maçonaria. Essa participação oportuniza essas crianças a receber essas instruções morais e éticas. Com certeza. Da maçonaria. Eles participam. Não existe maçonaria sem família. Não existe maçonaria sem família. A família é fundamental. Porque ele traz para dentro da maçonaria, em determinados momentos, a esposa, os filhos. Então esse negócio que o maçom é um solitário que veste uma roupa escura e sai escondido de casa à meia-noite para ir para a maçonaria. Não existe isso. É um mito. A mito, família participa, está efetivamente, lá com ele. As filhas têm as filhas de Jó, então assim... Tanto para meninos como para as meninas, os sobrinhos, as sobrinhas, há uma participação cunhadas, da família. Todos Se não tiver têm família, a sua participação. E esse nome Demolay remete a uma história de um cidadão que morou na Europa, base? Não, o nome Demolay é dado é um nome
clássico do jovem que entra na maçonaria. Sim. Ele não conhece o que eu conheço da maçonaria, mas ele tem o segmento dele, ele tem as normas dele. Ele tem a liderança dele, ele segue o mesmo sentimento. Qual a idade dos demolis dessa faixa? Depois de 18, 19 anos, ele já começa a ter uma participação mais efetiva. Sim. Liberdade, fraternidade e igualdade. O que significa esse lema? Está na bandeira da França, está na bandeira dos mineiros lá de Belo Horizonte, está na bandeira de Minas. Confidência Mineira, né? Está na bandeira de Minas, está na bandeira da França. Quer dizer, a França, quando retirou o rei e o povo assumiu, houve liberdade total. São os nossos pilares. Nossos né? pilares, liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, liberdade porque eu tenho liberdade de pensamento. Fraternidade porque eu sou humano com os meus demais. E fraternidade porque eu vejo o Carlos como meu irmão. Eu não posso fazer um mal para o Carlos, como eu não posso fazer um mal para uma outra pessoa que não seja maçom. Eu tenho essa consciência de que eu tenho que ser uma pessoa boa. Como é que eu vou te dar uma rasteira numa negociação? Eu não posso dar no Carlos, que é meu irmão, mas também não posso dar num profano. Quer dizer, o maçom tem o sentimento de que ele deve ser reto, correto, na vida toda. Maçonaria não te ensina a roubar, não te ensina a ser corrupto, não te ensina a ser um péssimo pai, um esposo que não cuida bem da família. As hierarquias na maçonaria, há nomes como mestre, grão-mestre, venerável, e isso está relacionado aos graus maçônicos ou não? Não, necessariamente não. Você tem a plenitude maçônica a partir do 3º grau. 3º grau, você tem a plenitude maçônica. Você pode ser venerável, você pode ser primeiro vigilante. Você pode ocupar todos os cargos a partir do grau 3. Esses nomes estão relacionados a cargos dentro de loja. Isso. E os graus, os 33 graus estão relacionados à filosofia. A filosofia, o conhecimento maçônico, aquilo que tu vai construir pelo dia a dia. A Aurora Lusitana é uma loja simbólica. Então, aqui nós praticamos maçonaria simbólica. Na loja simbólica, nós temos até o grau 3, que é o grau de mestre maçom. Então, inicia no grau 1, grau de aprendiz maçom, grau 2, companheiro, e o grau 3 de mestre maçom. A partir de mestre, você pode já concorrer a... Dá a plenitude, né? Sim. É a plenitude. É como se você fosse militar. Você é um sargento, você é subordinado a um oficial. Você é um tenente, você é subordinado a um capitão. É a mesma coisa na maçonaria. Existe também, em todas as ordens, há os graus e os cargos. Na própria Igreja Católica, o padre, o bispo, arcebispo, cardeal, papa, enfim. O papa, exatamente, é uma hierarquia. Sim. É uma hierarquia. Agora, a nossa exigência é crer em Deus. Você tem que ter uma religião. Você não pode ser maçom ateu. Não, eu sou um cara ateu, eu não creio em nada. Eu acho que o mundo veio de uma explosão. Eu não creio que existe um Deus poderoso. Então pronto, eu não posso ser maçom, porque a maçonaria te exige uma religião. Quais as regras essenciais da ordem maçônica? Comportamento. Ser livre de bons costumes. Quando eu digo que eu sou livre, é porque eu não respondo nenhum processo na vida profana. De bons costumes, porque eu sou uma pessoa do bem, eu tenho um comportamento. Eu sei chegar na tua casa, respeitar a tua família, eu tenho um comportamento, é isso. Tem uma reputação ilibada. Uma reputação ilibada. Inclusive, quando nós vamos convidar alguém para ingressar na nossa ordem, é esse cuidado que o padrinho precisa ter. Ele já precisa ter o cuidado de convidar aquela pessoa que ela tem essas características, porque justamente ele, inclusive, ele é corresponsável no caso de você iniciar um irmão que possa trazer criar algum problema para a nossa ordem. Ele avalia, quando eu digo que para ser maçom você não pode chegar lá, bater na porta, que eu quero ser maçom, não funciona assim.
eu sou teu amigo, eu estou te avaliando, o teu comportamento, a tua forma de agir, o profissional que tu és, eu conheço o teu convívio na família. Quer dizer, se eu vejo você com essas qualidades para chegar na maçonaria, eu te convido para ser maçom. E eu ainda tenho que pegar mais 2 maçons para assinar, são 3 assinaturas. E digo mais, e inclusive a gente, né, se refere a algumas pessoas do mundo profano que não são maçons, mas que ajudam o próximo, que já tem essas características, a gente até comenta que aquele é um maçom sem avental. Que ele tem as características de um bom maçom, mas ele ainda não ingressou na nossa ordem. Ele é um bom homem. Então essa pessoa ela estaria capacitada para receber um convite para ingressar na maçonaria. O que leva um membro a ser expulso da ordem? Comportamento. Falha ética. Comportamento, né? ética. Por exemplo, faltar com respeito com a família do irmão. Isso é altamente grave. Se envolver num processo... Na vida profana. Na vida profana. Por exemplo, você é um advogado e você recebe um dinheiro de um cliente e não repassa para o cliente. E o cliente vai ao OAB, faz uma denúncia, queixa contra você e o OAB te obriga a devolver esse dinheiro. Isso é um comportamento ruim. A maçonaria pode te punir, pode te suspender por um determinado tempo, pode te expulsar. Isso. Dependendo da gravidade que você cometeu. Por exemplo, você comete um crime, você mata uma pessoa, você mancha a sua carreira maçônica. Você vai, mesmo que você tenha razão, mesmo que for em legítima defesa, você é um criminoso. E ele vai ser julgado dentro da nossa legislação com todo o devido processo legal. Ele vai ter direito ao contraditório, vai ter direito de defesa. Então, é aberto todo há um tribunal maçônico para que haja esse julgamento. Então, ou seja, não é nada imposto, tem todo aquele devido processo legal que exige ali para que seja justo. Como existe um tribunal maçônico aqui fora, lá nós temos um tribunal profano né? Lá nós temos o nosso tribunal, com juiz, com promotor, com advogado de defesa, com advogado de acusação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Estou conversando com Abraham Bazzi e Carlos Valente. Daqui a pouco a gente volta com as narrativas e imagens. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Estamos apresentando o podcast Cultura em Tópicos pela rede social do Jornal do Comércio, especificamente o canal do YouTube J Comércio, com apoio da Motonorte. Entramos no segundo bloco, as narrativas em imagens, onde prosseguiremos as imagens na tela e o Bazzi e o Carlos irão comentar as imagens e esclarecer o que se esconde atrás dessa primeira imagem que os meninos da técnica e som vão soltar na tela. A primeira imagem. O Abel Nunes Thompson de Quadros. Quem foi essa figura dentro da loja Aurora Lusitana? A importância dele. Esse Abel Nunes Thompson de Quadros foi o idealizador da criação da grande benemérita loja simbólica Aurora Lusitana número 6. Ele, com 15 patrícios portugueses, se reuniram na residência dele, onde, num jantar, eles chegaram ao entendimento que deveria se criar uma loja eminentemente portuguesa para se reunir para fazer filantropia, para buscar o aprimoramento moral e ético. Então, assim, ele é uma pessoa na qual a gente tem uma gratidão enorme, porque foi por conta dele que essa loja que esse ano completa 127 anos, surgiu. Ele é o cabeça, né? Porque veja bem, esses maçons, eles não foram iniciados aqui. Eles já vieram iniciados
de outros estados. Então chegaram aqui, eram maçons, se reuniram e ele quis criar uma loja eminentemente portuguesa. Só entrava português até 1950. Só ingressou português. A partir de 1950 passaram os lusos descendentes, ou seja, os filhos. E a partir de 1960, 70, como não houve mais imigração portuguesa, aí ela abriu a porteira para todos os cidadãos livres e de bons costumes. O Abel Thompson, quando chega a Manaus, ele participa de outra loja ou não? Não, ele, na verdade, nós não temos nenhuma informação da participação dele em outras lojas. Porque nesse período, século XIX, só existia 2 lojas, que era a Esperança e a Amazonas. Então, a ideia dele era criar uma loja que só recebesse portugueses. Ele vem direto de Portugal para o Amazonas? Não, nós não sabemos. Essa nós informação não não sabemos. tem. Não, nós não sabemos se ele... Normalmente, quando os portugueses chegavam aqui, chegavam via Belém do Pará, que era a porta de entrada da Amazônia. Então, alguns ficavam lá, outros imigravam para outros estados. Então, o Abel chega por Belém do Pará e vem para o Amazonas. Quer dizer, os 2 principais estados que eram receptores de imigrantes portugueses eram Belém e Manaus. O que sabemos é que alguns desses 16 maçons que estavam presentes nesse jantar eram egressos da loja Amazonas e da Esperança e Porvir. Alguns Porém, não sabemos se todos, foram iniciados nessas lojas. Porque quando ela surge, ela não tinha templo, né? Eles passam a reunir na loja Amazonas. Eles não tinham templo próprio, não tinham casa física. Sim. A casa já veio muito mais tarde. Eu li algo a respeito que se reuniu na casa do Abel. Isso. As primeiras reuniões foi na casa dele. Inclusive tem foto no livro que era na rua Santa Isabel. Então as primeiras reuniões, inclusive a ata, a fundação toda foi feita na casa do Abel. E a sede atual da Aurora Lusitana foi adquirida em quando? Em que ano? Lá pelos anos 40, que foi adquirida. Hoje nós temos o nosso templo próprio, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, e que nós nos reunimos todas as segundas-feiras a partir Desde 1940? Está lá, na 7 de setembro. 7 de setembro. Isso. Se reúne quando, caso? Todas as segundas-feiras, às 20 horas. Então, é o dia da nossa sessão, lá no nosso templo próprio, onde nós nos encontramos para praticar maçonaria. O Abel e esses 16 consta no livro? Ou só o Abel a foto? Temos. Não, consta vários. Os que tinham fotos... Os fundadores da loja. Os que tinham fotos constam no livro. A nominata da primeira gestão, em 1897. Esse é um livro riquíssimo de informações e a história da loja ela tá bastante extensa aqui para que ela não morra nunca, para que ela esteja sempre viva aí para a eternidade. A posteridade, né? Isso. Estou conversando com Carlos Valente Abrem-Base sobre a obra Aurora Lusitana. Eu vou pedir para os meninos da técnica de som e imagem soltar mais uma imagem aqui na tela para prosseguirmos as narrativas. Essa aí é a capa e contracapa do livro. Isso. Aqui na nossa capa nós temos ali as 3 colunas, que sustentam ali a nossa ordem, também que ela pode ser considerada como o nosso venerável mestre, primeiro e segundo vigilante, que são as luzes que fazem a gestão da nossa oficina. Então, e você vê a Amazônia ali por trás, realmente foi um trabalho excelente feito ali da editora Rego. Editora Rego. E, inclusive, aproveitar para mandar um abraço para o Márcio Clay aí, parabenizar pelo belíssimo trabalho. E aqui na contracapa nós temos aqui a figura do aprendiz, que é quando nós figuramente... Ingressamos na ordem, nós ingressamos assim, como uma pedra bruta. E a partir do conhecimento que você vai adquirindo, dos estudos, você vai se esculpindo, você vai se moldando. Sim. Então essa figura ela é representada aí por esse rapaz que ele está se moldando, se esculpindo, ou seja, voltando se tornando aqui para melhor. A capa, Carlos, essas colunas representam o que na maçonaria, na ordem? Como eu disse, pode ser representada pelas luzes, que é quem faz a gestão da loja,
que é o venerável mestre, também representado pelo primeiro e segundo vigilante, como também pela igualdade, liberdade, fraternidade, né? Então, ou seja, essas colunas elas têm um duplo sentido, né? Mas o que a gente quis demonstrar aí é a maçonaria crescendo dentro da floresta amazônica, né? Chegando ali iniciada pelos irmãos portugueses. Ilustrativamente, esse é o sentido da Como é figura. que surge essa ideia de publicar esse livro base? A ideia foi do Carlos, né? Na verdade, eu já tinha feito aquela primeira edição. Que foi em 1997. E o Carlos, então, na gestão dele como venerável, como presidente da loja, ele me procurou e trouxe a ideia de nós fazermos um livro. E na época eu disse, não farei uma segunda edição, farei um outro livro, porque eu tinha subsídios para criar um novo livro, né? Na verdade, aquele primeiro livro, de certa forma, ele ficou muito pobre. Ele não estava à altura da loja Aurora Lusitana, porque Sim. nós não tínhamos as informações. As informações que estão aqui, praticamente são novas informações. Quer dizer, por exemplo, aqui você tem todos os grão-mestres, com as biografias deles. Naquele livro não tem isso. Então, hoje, para se escrever sobre maçonaria, você tem que falar da grande loja. Há um decreto do grão-mestre, tu não pode falar sobre uma loja sem falar da grande loja. Então, você tem todos os grão-mestres, por exemplo, a partir de 1904, você tem os governadores do Amazonas, que fizeram parte da Aurora. Você tem informações muito ricas e que vai te permitir a conhecer, por exemplo, você vai ver aqui o Constantino Neri. Aí, o Constantino Neri foi governador, ele participou da maçonaria. Quer dizer, a ideia é essa, é trazer aquela autoridade política que participou da Aurora Lusitana. E a pesquisa do livro, ela foi... Eu creio que você já tinha um acervo, muita coisa, né? eu tinha, porque eu tirei do outro livro. E outras coisas eu tinha do meu acervo particular. Que eu guardava, por exemplo, esses documentos raros. O momento que a loja financia o Cardoso Fonte. Eu tinha tudo isso guardado. Quer dizer, estava no meu acervo e que agora vou doar para a Gloman, para que ela possa botar no Museu Maçônico. Carlos, o que representa a concretização, a tangibilidade, que não é mais um projeto, é o concreto, na tua gestão, na tua perspectiva, esse livro, essa obra? O Base mencionou, né, que essa ideia, ela renasceu, vamos dizer assim, enquanto eu estive no meu primeiro mandato como venerável. E assim, a loja ela vinha pós-pandemia, então, ou seja, né, passamos por momentos difíceis, e a loja estava prestes a completar 125 anos, uma data marcante, né, para a história da nossa oficina. Então, eu, apesar de estar como venerável e encabeçar, os irmãos da loja, toda a loja, ela se engajou por esse projeto, que não foi fácil, né, irmão Base? Não. Assim, com uma ajuda fantástica do Base, que sempre me apoiou. E então, hoje, ver essa obra concretizada assim, é deixar um legado, né, para a nossa oficina, para ter gratidão por todos aqueles veneráveis que passaram por aquele trono de Salomão. Então, assim, e o trabalho, né, da gente ter tido a grata felicidade de ter conseguido fechar com a Rego, fizeram um trabalho fantástico. Então, eu acho que hoje eu vejo que a história da nossa loja ela vai se perpetuar e de uma maneira muito bem contada e muito bem feita, né, Base? Então, assim, realmente é um sentimento de dever cumprido, de que eu fiz ali algo que vai ser relevante ali para a história da minha oficina. Esse é o livro Aurora Lusitana, que foi lançado recentemente, numa solenidade numa loja maçônica, escrito pelo Abraham Base, que é historiador. E eu acredito que seja um grande presente para a comunidade maçônica do Amazonas, de Manaus, e perpetua um legado das pessoas, dos maçons que contribuíram para elevar a nossa cidade, o nosso estado. Um livro é perene, um livro eterniza momentos, pessoas, mais do que móveis que
por exemplo, um carro, vida útil de 7, 10 anos, e o livro permanece por 500 anos. Então, a importância de um livro, eu que trabalho também nesse ramo, escrevo e tenho editora, eu sei que é algo de crucial importância. E convoco a comunidade maçônica a adquirir os livros para que tenham essa ideia de que é algo que vai levar a cultura maçônica para várias pessoas, atingir vários tipos de públicos. Vamos prosseguir as narrativas em imagens? Com mais imagens, por favor, complementar. Sim. E como muito bem disse o Base, aqui a gente não está contando só a história da Aurora, né? A gente também conta a história da nossa grande loja e também conta aqui a participação fundamental da maçonaria na abolição da escravatura. Então, seja um livro muito rico, né, que conta a história não só da maçonaria, mas conta a história do nosso Estado. A ata da abolição da escravatura está aqui. Sim. A ata assinada pelo governador da época e pelas pessoas que participaram desse processo está aqui. Então, a história da Aurora não é só da Aurora, é a história da maçonaria como um todo. Inclusive tem aqui, né, Base, o QR Code que remete a um documentário. Dos 150 anos da Esperança por Vir. Sim. Aqui nós estamos falando da maçonaria amazonense, de uma outra loja, né? O documentário é da primeira loja, da número 1. Isso. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Vamos. Conseguirmos a narrativa, a imagem aqui, essas figuras aí, ó, Carlos. Isso, aqui, eu vou começar aqui, esse aqui é o José Maria Bahia Maia, do lado da esquerdo Silva da Maia, tela. Lado esquerdo da tela, que hoje ele é o nosso atual venerável mestre, né? Então, ele deu prosseguimento ali a esse projeto, o livro já foi lançado na gestão dele, tem feito um belíssimo trabalho na nossa oficina. Então, assim, sempre me apoiou, me deixou ainda ficar à frente, né, para finalizar o projeto. Então, por isso que a gente tem colocado aí a foto dele, o mandato dele acaba esse ano. E aqui, isso aqui foi assim, algo muito importante, algo até emocionante para a loja. Quem são essas pessoas, o Carlos? Esse aqui, ao lado direito, é o nosso grão-mestre, né, o Marcelo Barbosa Peixoto, e ele esteve em um evento maçônico em Cartagena, na Colômbia, e lá ele encontrou o grão-mestre de Portugal. E nesse momento ele fez a entrega da nossa obra em mãos ao grão-mestre de Portugal para que ele tivesse conhecimento que a maçonaria portuguesa tem uma sementinha aqui no estado do Amazonas, que ela inclusive já possui quase 127 anos de existência. Então o livro já está criando asas, já está em Portugal. Já está em Portugal, já está na Alemanha. Então, essa é a ideia, viu, Elcias? Essa é a ideia do livro. O livro, ele ganha espaço, pouco se escreve aqui sobre a maçonaria amazonense. E eu já estou trabalhando um outro livro, também não na segunda edição, sobre a abolição da escravatura no Amazonas. Estou conversando com a Abraham Base e Carlos Valente, falando do livro Aurora Lusitana, aqui no podcast Cultura em Tópicos. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Esse é um momento comemorativo dos 125 anos, Carlos? Isso, esse foi o momento comemorativo, essa foi uma sessão magna de aniversário, foi em 20 de junho de 2022, e à época eu era o venerável mestre da oficina. Então, assim, foi uma sessão muito bonita aqui nas fotos, né? Nesse dia estiveram presentes ali quase 80 obreiros, e a nossa oficina, ela é um pouco diferente das demais oficinas. Ele é um templo próprio, ele é um templo um pouco aconchegante, um pouco pequenininho. Então, essa loja estava lotada, uma egrégora maravilhosa. Então, aqui foi um cartão que a gente deu de lembrança aos irmãos presentes naquela oficina, naquele dia. Você observa a hierarquia maçônica. O Carlos está à direita, ao centro o grão-mestre e ao lado do grão-mestre o eminente grão-mestre adjunto. Sim. Ou seja, a autoridade máxima está no centro, a segunda autoridade está à direita do grão-mestre e ele está à esquerda. Quer dizer, essa é a hierarquia maçônica. Isso. E assim, essa sessão magna ela foi finalizada, né, com
um belíssimo jantar ao final da sessão. Então, assim, deu para a gente celebrar esses 125 anos da Aurora. E Que foi em 2022. Isso. Sim. E nessa cerimônia, né, foi quando a gente lançou, informando que nós tínhamos iniciado o projeto de lançamento do livro. Então, nesse momento aí, o livro ele estava, sabe, engateando para sua concretização. Estava nascendo a ideia, né? Isso. A ideia que eu tenho que admitir que foi o Carlos quem levantou o questionamento. E aí o grão-mestre pediu que... Veja bem, e o livro ele tem a chancela do Cônsul de Portugal, porque ele traz o símbolo de Portugal aqui. Sim, no verso, na contracapa. Exatamente, ele traz a chancela de Portugal. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo J Comércio no YouTube. Vamos soltar mais uma imagem na tela para prosseguirmos as narrativas de imagens. Essa é a frente da loja. Isso, é a fachada da nossa oficina, né? Essa aí também foi em 2022, que nós teve ali uma revitalização. E ela fica ali na 7 de setembro. Então, essa é a nossa casa ali de todas as segundas-feiras. Tem um detalhe aqui no livro, que foi uma idealização do Base, que é a orelha, né? Dessa forma aqui, ó. Você pode acompanhar aqui. Mostra o interior do templo. Né? O interior do templo. E também na contracapa, que tem uma foto. E mais aqui. O telespectador pode acompanhar. Realmente o livro belíssimo, né? E assim, eu queria deixar também registrado aqui que o nosso irmão Base, ele fez esse trabalho, né, sem cobrar nada para a nossa oficina. Ele fez um trabalho de pesquisa, um trabalho muito bem realizado. Não cobrou também na vendagem dos livros. Então, o livro está sendo vendido e o dinheiro está sendo revertido para a loja. Então, essa é a função do maçom. É isso. Sim. Eu não podia ganhar dinheiro em cima do trabalho da maçonaria. Então, só agradecer mesmo aí por tudo que realmente o Base, ele é... Por isso que ele é grande benemérito, por isso que ele é um maçom respeitado na nossa jurisdição, por ele estar sempre ajudando não só as lojas, mas como os irmãos. Vamos soltar mais uma imagem, Leonardo e Guilherme. Aí é o interior da loja, né? Que quem adquiriu o livro vai poder ter essa foto belíssima e colorida. Isso aqui é o que a gente chama do Oriente, né? Que é a parte onde fica as autoridades. As autoridades. Aqui nós temos o nosso trono de Salomão, onde fica o venerável mestre, e quando existe que é quem preside os trabalhos da nossa oficina, a não ser quando estão presentes o grão-mestre ou o grão-mestre adjunto, que por eles serem hierarquicamente acima, Sim. eles assumem a condução dos trabalhos. Vamos prosseguir com as narrativas em imagem, soltando mais uma imagem aqui para nós prosseguirmos as narrativas. Aqui é um documentário Base sobre... os 150 anos da Esperança e Porvir, a primeira loja maçônica fundada em Manaus. Esse documentário foi solicitado pelo grão-mestre e ele me permitiu fazer esse trabalho para a maçonaria amazonense, que me deu muito orgulho. Esse QR Code que está na contracapa do livro remete a esse documentário? A esse documentário. Você pode assistir o documentário que já está no YouTube. É um documentário sobre a loja mais antiga do Amazonas. Mais antiga, exatamente. Isso. Com depoimento do venerável e de todos os grão-mestres. Certo. Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube. Estamos nas narrativas em imagens hoje, o programa episódio 20, em especial Aurora Lusitana, com a obra e um pouco também contando um pouco sobre a história da loja. Vamos prosseguir com as narrativas em imagens. Aqui, Base, esse aqui é o primeiro livro, né? Da Aurora Lusitana. Da Aurora Lusitana. Esse livro foi feito em 1997, o que completava 100 anos, né? E aqui o livro da escravidão, né? Com a narrativa da abolição da escravatura no Brasil e no Amazonas. E este livro, eu já estou trabalhando uma outra edição, mas que não será uma segunda edição, será um novo livro. Será um novo livro. Novo livro. E esse livro tem previsão de sair quando? De ser lançado? Daqui a 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E esse livro aqui sobre a escravidão, vendo na perspectiva maçônica, ele
ele retrata o quê? Ele retrata o período difícil da escravatura no Brasil e como a maçonaria contribuiu para eliminar essa mancha negra que o Brasil levou 350 anos. Esse é o Cultura em Tópicos. Nós, infelizmente, vamos encerrar o programa e eu vou pedir as considerações finais do Carlos e depois do Base aqui no nosso podcast. Cias, inicialmente eu quero, saudar aqui o Base, mais uma vez agradecer também você pelo convite, dizer que foi uma honra participar aqui desse programa que a gente já vem acompanhando, sempre com belíssimas entrevistas. Então, assim, só convidar os telespectadores mesmo a viajarem na história da nossa oficina, a viajarem na história da maçonaria amazonense, porque realmente foi um trabalho feito, Base, quase 3 anos, 2 anos e pouco. 2 anos e meio levamos fazendo esse trabalho. 2 anos e meio para que nós entregássemos, para o público, para aquele leitor ali, uma leitura muito que ele goste, para que ele, conheça um pouco da nossa oficina, conheça um pouco daqueles irmãos que contribuíram para que as nossas colunas permanecessem sempre fortes e pujantes. Então é só agradecer, colocar à disposição, convidar os maçons regulares da nossa jurisdição, caso queiram visitar a nossa oficina, ratificando, nós nos reunimos às segundas-feiras, às 20 horas, na Avenida 7 de Setembro. Podem me procurar, que vai ser uma honra recebê-los lá, para que a gente possa estar se encontrando e praticando maçonaria, como a gente tanto gosta. Muito obrigado. Bom, primeiro foi um prazer estar aqui. Uma satisfação enorme estarmos juntos e, de certa forma, deixar nossos agradecimentos pela divulgação da obra, do assunto maçonaria, que é um assunto polêmico e, às vezes, discutido sem conhecimento, e a falta de conhecimento vem um monte de dúvidas a respeito do nosso comportamento. A gratidão por você ter nos trazido aqui. Essa obra, se o público, o telespectador quiser adquirir, como é que o público pode fazer, o telespectador? Isso, eu vou deixar o meu contato, tá? Porque o telespectador ele possa estar nos procurando. Deixa o teu e-mail. Isso, melhor o e-mail, Melhor eu vou colocar, vai ter na descrição do vídeo lá embaixo. Vou deixar o contato do telespectador pode acessar o vídeo também, quando for assistir e ler a descrição que vai estar lá, remete ao telefone, ao contato do Carlos. Também eu convido os telespectadores a seguirem a nossa loja no Instagram, que existem sempre publicações, então eles podem conhecer um pouco mais, também convido... É a Aurora Lusitana o endereço? Aurora Lusitana e também a Gloman. Convidamos para seguirem no Instagram a Gloman, que também nós tratamos sobre maçonaria, é bem didático, e também estamos sempre atualizando ali todos os projetos, os eventos que terão na nossa ordem. Esse livro, Elcias, ele interessa aos professores, ele interessa aos profanos, aos não maçons, ele interessa aos jovens, ele não tem nada de escondido, aqui não tem nenhuma leitura não permitida, ele está aberto a qualquer pessoa ler e conhecer a nossa história. Isso. Eu conversei com Carlos Valente, advogado, e o historiador Abraham Base sobre o lançamento da obra Aurora Lusitana. Quero agradecer a presença dos dois que estiveram aqui esclarecendo a nuance sobre a maçonaria e também falando do livro. E também queria agradecer ao telespectador por acompanhar mais esse episódio, agradecer o Guilherme Leonardo na técnica de som e imagem e agradecer a Motonorte pelo apoio cultural, o Jornal do Comércio pela parceria e, sobretudo, a Deus. Eu vou deixar uma frase do Nelson Mandela: tudo parece ser impossível até que você faça. Essa frase é de Nelson Mandela. Tenha uma excelente semana.